amores, começando a nossa segunda aulinha de hoje, a aula de cidadania, tá certo? A gente vai ver, olha, aí na página 41, peguem aí o livrinho de cidadania de vocês. A gente vai ver um assunto bem importante para o nosso dia a dia. A gente já viu os amigos da fauna, a flora, não foi? E hoje a gente vai ver um pouco mais, olha, sobre a água, que é esse elemento tão importante e essencial para a nossa sobrevivência. Tem um textinho aí, vamos ler juntos? Acompanhem comigo, tá certo? Olha só. Histórias de uma gotinha. É um texto de Nayeli Rodrigues. Acompanhem comigo, tá certo? Meu nome é Guta. Sou uma gotinha que fica muito brava quando vê as pessoas desperdiçando água. Quem está chamando? Sou eu, a Guta. Pare já de lavar essa calçada com mangueira e pegue uma vassoura. Será que você não sabe que a água é um bem precioso? Ah, desculpe-me, Guta. Vou desligar a mangueira. Perdoe-me. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. Estava contando a minha história. Quando caio aqui na terra como forma de chuva, vou para o fundo do solo e acabo caindo em algum riozinho. Viajo por muitas terras e o sol quente faz com que eu me transforme em vapor de água. Eu me junto novamente com muitas outras gotas e fico na forma de nuvem. Se aparece um ventinho mais frio, oba! Viro chuva e caio na terra de novo para conhecer outros lugares. Mas ultimamente os rios têm ficado muito poluídos, muito lixo, muita sujeira que fazem mal à natureza e às pessoas também. Por isso, conto com a ajuda de vocês, crianças, para contar para todo mundo sobre a importância da água que bebemos, que utilizamos para a limpeza e que traz vida para os animais e as plantas. Não deixem que ninguém jogue lixo em lagoas e rios. Expliquem aos seus familiares que não devemos desperdiçar a água. Não é bom vermos água limpinha correndo pelos rios e mares? Não é bom a gente ver água limpinha? Bem, vou me despedindo, deixando essa importante missão para vocês. Quem sabe a gente não se encontra em alguma torneira ou chuveiro por aí, não é? Tchau, tchau. Olha só. Então essa foi a história da gotinha Guta. Olha só aí na ilustração. Ela tá triste ou tá feliz? Tá triste, né, com a atitude desse homem aí, do ser humano. O que é que a gente tem feito? O que é que o homem tem feito? Muita coisa ruim, não é? Poluindo as águas. Então quando ela fala aqui, ó, se transforma em gotinha e vai conhecer outros lugares. Aliás, se transforma em chuva, não é? E cai em outros lugares, em outros rios, ela tem visto o quê? Que os rios estão cada vez mais poluídos. E ela pede uma missão para vocês, crianças. Qual é a missão que ela pede? Para a gente fazer o quê? Para a gente conscientizar as pessoas da importância de preservar a água, porque sem água a gente não consegue sobreviver. Então, o que é que a gente pode fazer? Fechar a mangueira, a torneira quando tiver limpando a calçada, limpando a casa, não é isso? A gente tem que ter atitudes de economizar, preservar a água, certo? E aqui, ó, ela deixa uma atividade. De acordo com o texto, desenhe o ciclo da água. Olha que legal, a gente já estudou sobre o ciclo da água, não foi? E aqui no texto tem falando. Ela cai como gotinha de chuva nos rios e depois o que é que acontece? Com a luz do sol, a temperatura, ela evapora, sobe para a atmosfera novamente, se transforma em nuvem e quando passa um vento frio, o que é que acontece? Cai em forma de chuva novamente. Então aqui vocês vão desenhar o ciclo da água. Lembra que a gente fez até a maquete? Vocês fizeram? Então desenha aqui, ó, nesse espaço, o ciclo da água, tá certo? Virando a folhinha, pessoal, na página 42, ela fala mais um pouquinho, olha, sobre a importância da água no nosso planeta. A tia vai deixar para vocês lerem com mais
calma depois, tá certo? Mas eu vou explicar um pouquinho sobre esse texto, olha só. O nosso planeta Terra é conhecido como planeta o quê? Como planeta água, não é porque ele tem mais o quê? Tem mais água do que terra. A gente já viu isso, que 70% do nosso planeta é composto por água e apenas 30% é composto pelo solo. Mas desses 70%, a gente vê que 97% é água salgada. Então, apenas 3% é água doce, água própria para o nosso consumo. E aqui ele fala, olha, da importância da gente preservar, porque a gente não consegue sobreviver sem água. A água é essencial para o funcionamento do nosso corpo. A gente precisa da água para beber, para tomar banho, para escovar os dentes. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fechar a torneira enquanto está escovando os dentes, fechar o chuveiro enquanto está ensaboando o corpo durante o banho. Quando for lavar um carro, ao invés de utilizar a mangueira, a gente pode utilizar o quê? Balde de água para ser mais econômico, não é isso? Então, são atitudes que a gente tem que ter para se conscientizar da preservação da água, pessoal. Porque a gente vê que grande parte das nossas águas são poluídas, não é? E não recebem nenhum tipo de tratamento. Os tratamentos que deveriam ter das estações de esgoto. Porque assim como os produtos, a água também é reciclável, sabia? A água passa por um processo de transformação, de limpeza, em que ela é tratada e fica própria para o nosso consumo novamente. Só que grande parte da população não tem aquilo que a gente chama de saneamento básico, que é as redes de esgoto para o tratamento das águas, certo? Muitas dessas águas do esgoto, elas são jogadas onde? Nos rios e nos mares. E isso deixa as águas ainda mais poluídas. Além do lixo que a gente joga, ainda tem o esgoto, a água suja da nossa casa que vai para esses lugares. E vocês sabiam que a região em que a gente vive, o Nordeste, é o lugar que mais sofre com a seca, com a falta de água? Pois é, lá no sertão, que é um lugar tipicamente mais quente do que a região que a gente vive aqui, eles têm pouquíssimos períodos de chuva. Então, a seca lá é muito grande, a escassez de água é muito grande. Por isso, a gente precisa preservar, tá certo? Preservar e cuidar, economizar para não faltar água para o nosso dia a dia, para a população, tá bom? Porque futuramente estudos já dizem que vai faltar água em muitos lugares do planeta e os países que tiverem água vão ser considerados os países mais ricos do mundo, porque a água é essencial para a nossa vida. Viu que legal, que interessante? Agora a gente tem uma atividade para fixar melhor esse conteúdo, olha. Na página 43, peguem aí o livrinho e acompanhem comigo. Bem legal essa atividade. Primeiro, observe o planeta Terra e pinte de azul a parte que é a água e de marrom a parte que é a Terra, os continentes. Então você vai pintar o planeta, tá certo? Segundo, complete o texto com as palavras do quadro. Olha só: planeta, rios, água, mares, terra e lagos. Então aqui o que é que a gente vê? O nosso planeta tem uma maior quantidade ele é conhecido como água por ter tantos. Então você vai ler e analisar aqui, ó, quais são as palavrinhas que completam corretamente os espaços, tá certo? No terceiro, pessoal, temos assim, ó: no Brasil, qual a região que mais sofre com a falta de água? Eu falei aqui, não foi? Ainda agorinha. Qual é a região que mais sofre com a falta d'água? A região que a gente vive. Qual é a região que vivemos? O Nordeste, não é? Então, infelizmente, existem regiões que sofrem com a falta d'água. Então, nossa região é uma dessas, como a tia já falou. Então, vocês registrem aqui, tá bom? Quarta questão: observe o quadro pintado de camponeses nordestinos. Olha só, o nome desse quadro, Retirantes, é um quadro pintado por Cândido Portinari no ano de 1944. O que é que a gente pode ver aqui? Uma família de nordestinos. E quando ele chama retirantes, porque são pessoas que são
viajantes. E vocês acham que ela está fazendo o que aqui? Estão se retirando de onde? Do Nordeste, do sertão, para buscar melhor condição de vida. Certo? Vamos lá. Na letrinha A tem assim. O que a imagem do quadro representa? Representa o que aqui? Uma família. E como eu já falei, essa família está fazendo o quê? Buscando um novo lugar, não é? Letra B. O que você acha que poderia ser feito para diminuir o sofrimento das pessoas que sofrem com as secas, ou seja, com a falta d'água? Essa resposta vocês vão pensar aí, a opinião de cada um, tá certo? O que vocês acham que poderia ser feito para acabar com a falta d'água, com a seca, com o sofrimento dessas pessoas? Então pensem e registrem aqui, tá bom? Na página 44, pessoal, a gente tem o seguinte, olha. A água é fonte de vida e saúde. Evitando o desperdício, protegeremos o meio ambiente. O planeta Terra tem muita água, a gente já sabe. No entanto, só uma pequena parte dessa água é adequada para o consumo, ou seja, uma pequena parte é água doce. Essa pequena parte é o que dispomos para continuar existindo. Diante dessas informações, assinale com um X as alternativas que representam as frases corretas para evitar o desperdício de água. Então, olha, entre essas frases, vocês vão marcar o X apenas nas frases que são legais para a preservação da água, que são contra o desperdício, tá bom? Primeiro, tomar 4 banhos ao dia. Tomar banho 4 vezes ao dia. Isso vai colaborar com a preservação da água, vai evitar o desperdício. Segundo, tomar banho fechando o chuveiro na hora de se ensaboar. Isso é certo? Terceiro, escovar os dentes com bastante água para evitar as cáries. Com muita água. Quarto, ao escovar os dentes, só abrir a torneira na hora de levar a água até a boca, para lavar a boca. Quinto, usar a máquina de lavar todos os dias. A gente já viu que máquina de lavar consome muita energia e muita água, hein? Então precisa usar todos os dias? Pensem aí. Sexto, juntar o máximo de roupas permitido pela máquina e só então lavá-las, porque cada máquina tem uma capacidade de roupas, né? De quilos de roupa que ela aguenta. Então, o ideal é a gente juntar uma quantidade e lavar, para não estar lavando todo santo dia. Sétimo, observar os pingos das torneiras e fechar ou consertar. Aquela torneira ali, ó, pingando, a água tá indo embora, hein? Então tem que ficar de olho, tem que fiscalizar as torneiras das nossas casas. E por último, verificar se há vazamento na bacia sanitária, no vaso sanitário do banheiro. Você vai verificar se tem algum tipo de vazamento, porque se há vazamento, está desperdiçando água, não é? Sexta questão. Observe a imagem e responda a questão abaixo. O que é que a gente vê aqui nessa imagem? Ó? Uma estação de tratamento de esgoto, de tratamento das águas. Aí aqui ele pergunta, é importante esse processo? Por quê? E aí, é muito importante esse processo de tratamento das águas? Sim ou não? Porque se não tratar essa água, a água suja vai para onde? Para os rios e para os mares, poluindo ainda mais o meio ambiente, não é? Então esse processo aqui, você considera importante? Você coloca aqui, sim e por quê, tá certo? Essa é a nossa atividade de hoje de cidadania, para conscientizar ainda mais sobre a importância da água, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!